Olá, criptomaníacos! Bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, falaremos sobre o Bitcoin, a capitalização, a dominância e também vamos mapear a expectativa de fechamento para o Bitcoin, né, que seria o fechamento ali que acontece às 21 horas do domingo. Então, como de costume, vamos dar início aqui pela capitalização e pela dominância. No lado esquerdo temos a dominância do Bitcoin e no lado direito nós temos a capitalização de mercado. Dando início aqui pela dominância, vocês podem ver que não aconteceu muitas movimentações, né? Não houve muitas mudanças de ontem para hoje. Só fechamos um candle negativo, né? E basicamente agora está se encontrando no mesmo range, no mesmo patamar. Então o viés de ontem ainda continua válido. O que vimos aqui, ó, o que vimos aqui seria essa movimentação ascendente. Poderia ser o respiro de toda essa pernada aqui de baixa, ó. Bitcoin encontrou essa resistência aqui perdão, a dominância encontrou a resistência aqui nos 54,30%, iniciou essa correção e essa movimentação de alta aqui foi o respiro para a continuação dessa movimentação de baixa. O que anularia aqui essa movimentação de baixa, né, seria a busca nesse nível de suporte, seria um pivô de alta bem nessa região aqui, ó. Seria fazendo o rompimento tanto da nossa linha de tendência de baixa quanto desse nível de resistência dos 52,92%. Se fizesse um pivô de alta assim, poderíamos ver um teste lá naquele nível de resistência mais uma vez, nos 54,32%. Dito isso, aqui na capitalização, a capitalização conseguiu romper aquele nosso nível de resistência em 1,389 trilhões de dólares. Agora está ameaçando fazer o rompimento do topo anterior, ali em 1,407 trilhões. Caso faça esse rompimento, estaremos olhando para um teste lá no nosso próximo nível de resistência, em 1,506 trilhões. Aqui no Bitcoin, vocês podem ver que ele continua trabalhando dentro desse range, dentro desse retângulo que eu mostrei para vocês na nossa análise de ontem. Quem não assistiu, eu recomendo que dê uma olhada, porque eu trouxe pontos interessantes, tá? Inclusive, um dos pontos que eu mencionei seria esse nível de resistência que estamos testando nesse exato momento. Vocês podem ver que o Bitcoin ele deu uma agulhada lá, ó, mais cedo, ó, bem na parte superior da nossa linha de tendência de alta. Momentaneamente, trabalhou acima dos 38 mil dólares, mas não tivemos um fechamento concreto acima dessa região. Seria muito importante se o Bitcoin conseguisse fechar um candle acima dos 38 mil dólares. Se ele fizer isso, nós poderíamos ver tranquilamente um teste aqui nos 39.280 dólares, né? Que seria o nosso próximo nível de resistência. Então, criptomaníacos, nesse exato momento, o Bitcoin está violando também aquele nível de resistência dos 37.400 dólares, que eu marquei aqui com a linha vermelha, como vocês podem ver. E o rompimento desse retângulo aqui acima, deixa eu retirar esse aqui, o rompimento desse retângulo aqui, ó, nos traria mais uma vez, na verdade não mais uma vez, né? Mas renovaria mais uma vez a nossa máxima do ano, que seria aqui nos 39 mil dólares. Voltando aqui no tempo gráfico de 4 horas, pessoal. Vocês podem ver que tivemos um teste lá na parte superior daquele retângulo e agora estamos retraindo. Nós temos também essa linha de tendência de alta que, se o Bitcoin não segurar acima dela, nós poderíamos perder ela, que teria a confluência também desse nosso nível onde agora está servindo como suporte, marcado com uma linha branca. Se perder essa região, nós teríamos essa LTA secundária, beleza? Então, por hora, nós temos uma movimentação natural do Bitcoin, né? Tentou fazer um rompimento, ainda não conseguiu, mas ainda temos o apoio da nossa linha de tendência de alta, desse nível de suporte e possivelmente também das nossas médias rápidas. Exatamente. Nossa média de 9 períodos teria confluência tanto com a LTA quanto também com esse nível de suporte lá dos 37.400 dólares. Vamos ver como é que tá nossas médias aqui no diário. Aqui essa linha de tendência de alta. Ó, nossa média de 9 períodos aqui em diário se encontra na região dos 37 mil dólares. Onde ontem fez um toque cravado, né? Fez um reteste, também fez essa retração, mas não conseguiu fechar o candle acima dos 37.400 dólares. Então, criptomaníacos, vamos ver quais são as possibilidades de fechamento para a semana, né? Quais são as expectativas? Vocês podem ver que se a gente olhar friamente assim, ó, nós poderíamos ter um fechamento positivo. Por quê? No candle da semana passada, testamos a mínima do candle anterior, que foi aqui, ó, nos
nos 34.960 dólares, ó, testamos e retraímos fechando acima da sua máxima, que seria ali nos 37 mil dólares. E essa semana, vocês podem ver que testamos basicamente aquele nível de suporte, né? Chegamos bem próximo, na verdade, lá dos 35.285 dólares. Fizemos uma retração rompendo a máxima do candle anterior, do candle da semana passada, que estaria ali, ó, nos 37.319 dólares. Então, se o Bitcoin conseguir fechar esse candle acima desse nível de suporte dos 37.500 dólares, onde seria uma resistência, na verdade, né? Acima dessa região, nós poderíamos ver um teste lá nos 39 mil dólares. Para ser um teste mais concreto, na minha visão, seria o mais importante aqui seria o rompimento também dessas máximas aqui, ó, onde deixou esse pavio lá na região dos 38 mil dólares. Então, se o Bitcoin conseguir fechar esse candle semanal acima desse range aqui, que seria dos 38 mil dólares, nós teríamos uma boa probabilidade de que na próxima semana o Bitcoin viesse testar esse nosso nível de suporte, de resistência lá nos 39 mil dólares. E possivelmente lá nos 40 mil dólares. Beleza? Dito isso, vamos dar uma passada no TRDR para ver se tivemos alguma mudança de ontem para hoje, né, na nossa análise de sentimento. De cara, aqui nesse canal, vocês podem ver que temos essa linha pontilhada. Foi bem na região onde o Bitcoin fez um toque, ó. Deixa eu ver esse toque cravado aqui, né? Vou abrir aqui nossos indicadores. No momento, nós temos mais investidores apostando em short do que em long, o que de fato é bom, né? Porque normalmente esses investidores estão apostando em short com o Bitcoin subindo e começam a apostar em long quando o Bitcoin está caindo. E as grandes instituições fazem o quê? Os grandes players captam a liquidez dessa galera. Então, na medida que temos mais investidores apostando em short, o que poderemos ver aqui seria uma captura de liquidez pelas grandes instituições, né? Já que esses investidores estão apostando em short com Bitcoin subindo, as instituições, os grandes players, vão captar os stop deles, que seria para buscar liquidez, para em seguida mandar o mercado para o lado oposto. Então, o que estamos vendo aqui é basicamente essa movimentação, né? Mais pessoas shortando, e aqui acima nós temos algumas liquidações. Cerca de 24 milhões de dólares liquidados no candle de ontem, e hoje são 11 milhões de dólares liquidados para quem está apostando em short, e para quem estava apostando em long são 2 milhões apenas, beleza? Então aqui nós temos um Open Interest ascendente perante essa pernada de alta que o Bitcoin está fazendo, o que seria uma confirmação dessa movimentação, né? Então aqui nós temos um cenário positivo para o sentimento. Tivemos cerca de 390 milhões de compras a mercado, né? E aqui nosso fund rate está alto, ou seja, a galera que está apostando em short está pagando taxas para quem está apostando em long. Então, pessoal, essa métrica é muito interessante. Como eu mencionei para vocês, o rompimento desse caixote aqui, o fechamento do Bitcoin que acontece às 21 horas de domingo, se ele conseguir fechar acima dos 38 mil dólares, nós teríamos uma boa probabilidade de que na próxima semana o Bitcoin venha renovar a máxima do ano, beleza? Então, por hoje é isso, nos vemos na nossa próxima análise.